o amor do Senhor, ele não tem dúvida, né? A dúvida geralmente é o nosso amor. E hoje é dia de falarmos de amor. Vamos continuar nesse mesmo clima romântico. Para ser mais específico, hoje nós vamos falar do amor fraternal. Ou, do original em grego, né? A palavra amor fraternal é Filadélfia. E essa palavra grega, Filadélfia, ela é uma junção de outras duas palavras gregas, que é a palavra philos, que significa querido, amado, próximo, importante, e a palavra adelphos, que significa irmão de sangue, irmão geneticamente, né, da mesma constituição, da mesma natureza. Então, Filadélfia é o amor por um irmão. E esse é o amor que o Senhor deseja que tenhamos uns pelos outros. O mesmo amor que você tem por um irmão de sangue, você precisa ter com um irmão aqui, de fé, um irmão do Espírito. E aí já fica o primeiro alerta. Toda vez que você for criticar um irmão, toda vez que você for tecer algum comentário, toda vez que você for fazer alguma coisa que o rebaixe, né, alguma crítica mais pesada, pensa bem, se você conseguiria fazer essa mesma crítica para um irmão de sangue seu. Porque é isso que nós somos. Nós somos filhos do mesmo Pai, temos o mesmo Espírito e precisamos ter o mesmo amor que nós temos pelos nossos irmãos. Agora, simplesmente a natureza e o sangue não garante um amor verdadeiro. Muitas pessoas têm a experiência de conhecer um irmão depois de velho, né? Isso acontece. E é claro que você não tem o mesmo amor por um irmão que você conhece depois de velho do que aquele amor que você tem pelo seu irmão que você cresceu junto, né? Por quê? Porque para amar, precisa estar junto, precisa ter convivência, né? Precisa ter proximidade, experiências, parceria, sintonia. Isso só acontece com o tempo, com o estar junto. Então, o foco da mensagem de hoje, eu já deixo a dica para os irmãos, é estarmos juntos, estarmos próximos. Essa é a maneira de exercitar o amor fraternal. Agora, antes de entrar mais especificamente no amor fraternal, né, no amor Filadélfia, queria convidar os irmãos para a gente fazer uma reflexão. Hoje é domingo, o mundo gosta de dizer que domingo é dia de descanso, de estar com a família, né, de estar próximo. Eu queria que cada um respondesse, responde só para você, não precisa responder em voz alta não. O que te fez sair de casa para estar aqui hoje? Você poderia estar com a família, poderia estar descansando, dormindo, aproveitando um bom vídeo, um bom filme, fazendo alguma atividade legal, mas você saiu da sua casa e veio estar aqui hoje, reunido aqui. Você faz isso também no sábado à noite, você abre mão de atividades, de programações, para estar aqui também no sábado. Alguns também vêm aqui nas quartas-feiras orarem juntos, nas reuniões de orações. Então, o que te faz participar das atividades normais da nossa igreja? Amém. Vamos chegar lá. Talvez a primeira coisa que te venha na cabeça é porque você gosta do louvor. E realmente o nosso louvor tem crescido bastante, né? Nós temos investido em equipamento, em treinamento. O Davi tem feito ali um trabalho árduo de puxar mais gente para trabalhar. Então nós temos visto o nosso serviço de louvor cada vez mais progredindo, né? Tem sido encorajador o nosso serviço de louvor. Só que o serviço de louvor você pode ouvir ele de casa. Você pode ligar o seu tocador de MP3 e ver belos louvores também. Então não dá para dizer que esse é o motivo. Ou talvez você tenha respondido aí interiormente que o motivo de você estar aqui é porque você gosta de receber as orações. Também é a mesma coisa, as orações você pode receber pelo grupo da igreja, a gente tem grupo onde você pode pedir oração. Existem irmãos que se reúnem durante o dia, nas primeiras horas ali da manhã, só para fazer a oração online, ou seja, está aberto para todo mundo, você poderia pedir também. Então também não é por conta das orações que você está aqui hoje. Ou você pode dizer, não, eu gosto de ouvir uma boa mensagem, eu gosto de ouvir uma palavra equilibrada, eu gosto de ouvir uma palavra bem temperada. Também as nossas mensagens são transmitidas, elas estão disponíveis aí, ficam gravadas, estão disponíveis, qualquer um pode acessar elas a qualquer momento. Não é por isso que você está aqui hoje. Você acertou na mosca, se dentre os motivos você colocou, eu quero estar aqui hoje porque
eu gosto de estar junto dos irmãos, porque eu quero estar próximo dos irmãos. Essa é a resposta, que se você não pensou, você precisa pensar. É porque se você gosta do louvor, estar aqui junto dos irmãos é especial, porque você é uma voz a mais. Você é mais uma potência ali louvando ao Senhor, incentivando os que estão aqui também louvando igualmente. Se você gosta de oração, você precisa estar aqui para orar junto com os irmãos. Por quê? Porque o Senhor se alegra em ver o seu povo orando em uma só voz, pedindo em um só espírito. E se você gosta de ouvir uma boa mensagem, e puder vir aqui, venha para ouvir, está junto. Por quê? Porque você incentiva um ao outro. Você incentiva o pregador que está aqui pregando. É bom ver os irmãos atentos, olhando, né? É bom ver a igreja cheia. Olha, hoje nós estamos cheios, né? Então, hoje o pregador está animado. Vou tentar não estourar o tempo. Então, esse é o verdadeiro motivo. Você precisa estar junto. E é por isso que Davi, 1000 anos antes da fundação da primeira igreja, ele fez um salmo como se fosse uma profecia. Ele diz lá no Salmo 133, eu vou ler para os irmãos os versículos 1 e a parte final do 3. Ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. No final do versículo 3 ele diz: ali o Senhor ordenam a sua bênção e a vida para sempre. Então, se você quer ser abençoado, se você quer estar no lugar onde o Senhor ordena as suas bênçãos, esse aqui é o lugar. Não dá para abrir mão para ver as mensagens pela internet, não dá para abrir mão e ver as mensagens remotamente. Você precisa estar junto dos irmãos. É aqui que Ele ordena as suas bênçãos, é aqui que Ele ordena a vida eterna. Então não abram mão, estejam presentes. E tudo isso, e é por isso que nós temos investido tanto na nossa comunhão. Nós temos investido na nossa reforma. Os irmãos que, se quiserem conhecer, podem ir lá na frente para ver. Nós temos investido ali na convivência das crianças, na salinha de crianças. Para quê? Para as crianças poderem ter uma comunhão boa também, uma comunhão adequada, um espaço agradável, um espaço bem construído, para que elas criem vínculos umas com as outras. Estamos investindo numa nova cozinha, estamos quase terminando a construção da nossa cozinha lá de cima. Para quê? Para criar eventos, para estarmos juntos, para estarmos próximos uns dos outros. A gente gosta de comer juntos, né? Quem não gosta? De desfrutar de uma boa refeição, desfrutar de uma boa reunião. Então, vamos construir a nossa cozinha para ter mais oportunidades de estarmos juntos e de termos comunhão uns com os outros. Então, tudo isso é o conceito do amor fraternal de Filadélfia. É exatamente isso. Estarmos juntos, cuidando uns dos outros. E não dá para desenvolver um amor fraternal sozinho. Não tem como. Como que você vai cuidar do seu irmão à distância? Como que você vai participar das reuniões do corpo à distância? Exercitar o amor fraternal, obrigatoriamente, te coloca em comunhão e presencialmente, na nossa reunião. Não dá para dizer que você vai ser um crente, um irmão independente, um irmão distante. Não vai. Você vai se edificar a você mesmo só. É como você pegar uma mão e separar ela do corpo. O corpo ele tem que estar unido, com toda a junta. Ele tem que estar unido com todos os vasos. Ele tem que estar plenamente irrigado. Se você separa uma mão do corpo, a mão morre. Então, não dá para ser um irmão individual, não dá para ser um irmão afastado, não dá para ser um irmão distante. Você precisa estar aqui no corpo. Você fala, mas eu estou bem, estou em casa, estou desfrutando, estou lendo, estou orando, o Senhor tem me iluminado. Ok, você está ali sozinho, você está recebendo só para você. Você está como uma caixa d'água, só acumulando, só juntando. E eu gosto muito dos princípios espirituais que tem na palavra. E existem 2 princípios espirituais que eu acho que cabem bem nesse momento. Toda vez que a palavra se refere a águas paradas, águas estagnadas, é um sentido negativo. Então, ser caixa d'água não é bom. Podem notar, quando o Senhor fala dos mares, é sempre o quê? Moradia dos mortos. É nos mares que tem o quê? Perseguições. Quando os israelitas estavam fugindo do deserto, eles se depararam o quê? Com o mar Vermelho. E ali vinha perseguição, vinha o quê? Angústia. Aí o Senhor teve que abrir o mar para eles passarem. E o mar se fechou e engoliu os egípcios. No mar também é onde vinham o quê? As tempestades, as tormentas. Então, toda vez que a Bíblia se refere à água parada, à água estagnada, é num sentido negativo, é num sentido de angústia. Por outro lado, toda vez que a Bíblia se refere a águas correntes,
águas fluidas é no sentido positivo. Não é assim? Nos rios lá de Gênesis, que cercavam o Jardim do Éden, os 4 rios, e depois em Apocalipse a gente vê que esses 4 rios, na verdade, fluíam lá do trono de Deus, o rio da água da vida, o rio lá de Ezequiel, que você ia imergindo nesse rio, e esse rio ia te levando, ia te fazendo amadurecer. E por fim, quando os israelitas estavam terminando a jornada ali, iam tomar posse da terra prometida, eles tinham que cruzar um rio. Qual que era o rio? O Rio Jordão. Só que, para cruzar aquele rio, qual foi a ordem que o Senhor deu? Coloca os sacerdotes, coloca a arca nos ombros e avancem sobre o rio. E aí, quando os sacerdotes pisaram na água, o que aconteceu? A água cessou. Eles puderam passar a seco. Só que essa água, ela não foi represada. Mostrando o quê? Que o fluir, a bênção, ela não pode ficar represada. Essa água, o que aconteceu com ela? Ela foi se amontoando, formando uma muralha. Ela foi se acumulando e formou uma grande muralha, mostrando o quê? Que o fluir do rio, o fluir das bênçãos, elas não se acumulam. Elas podem até se amontoar uma da outra, uma bênção sobre a outra, mas ela jamais pode ser represada. Esse é um princípio. Então, se você está fora do corpo, distante, se você está só assimilando as coisas maravilhosas que Deus tem, mas não está compartilhando, não está junto, então você não está num princípio saudável. Você precisa estar aqui, participando das reuniões. Eu sei que muitos não podem, muitos assistem às nossas transmissões porque estão distantes, estão em outros estados, têm problemas de saúde, mas se você tem condição de participar das reuniões, participe, porque é importante nós estarmos juntos. Não seja um membro gangrenado. Uma mão fora do corpo gangrena. Sem fluxo, ela gangrena. Não seja uma caixa d'água. Amém. Isso é tão importante que o Senhor ele nos deixou 2 mandamentos. Foram 2 únicos mandamentos. Primeiro é amar a Deus, acima de todas as coisas. E segundo, nesse mesmo pé de igualdade, amar ao próximo, ou amar aos irmãos, como a nós mesmos. Só pode amar a Deus quem ama os irmãos. Isso está lá em 1 João 4,20. Olha como é sério. Diz aqui, ó. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. E aí talvez você, que está distante, se anime aí ao ler aqui o odiar, Falando, mas eu não odeio nenhum irmão, não tenho nenhum ódio. Ok, mas vamos continuar aqui, ó. Pois quem não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, você não precisa odiar o seu irmão para estar distante. Basta você não amar, basta você não estar próximo, basta você não ser um com ele, basta você não ter mutualidade com ele para você estar distante de Deus. Se você não está próximo do seu irmão, se você não está exercitando o amor de Filadélfia, você também não consegue amar o Senhor. Não tem como amar o Senhor sem primeiro amar os próprios irmãos, sem nos amarmos uns aos outros. E por que para Deus é tão importante amar os irmãos? A ponto dele colocar em nível de igualdade o amar a Deus e amar os irmãos. Por qual motivo que Deus acha tão importante amarmos uns aos outros, amarmos os irmãos como a nós mesmos? O amor de Filadélfia. Por quê? Vou dar uma dica. Por causa da menina dos olhos de Deus. Por causa da edificação. Qual que é o plano de Deus hoje? O grande plano de Deus hoje para essa terra, para essa humanidade? A edificação do seu corpo, a igreja. Esse é o grande plano de Deus. Lá no início, Deus confiou ao homem, Adão e Eva, o domínio de todas as coisas. A gente viu que esse homem ele caiu. Hoje, Deus quer restaurar esse domínio. Através do quê? Através de Cristo como cabeça da sua igreja, onde nós somos os membros. Então, esse é o grande plano de Deus. Edificar a sua igreja, por meio da edificação das igrejas, as quais essa daqui faz parte. Somos apenas mais uma igreja, dentro do grande plano do Senhor, de edificar a sua igreja maior, sua igreja gloriosa, sua igreja universal. O conjunto de todos os que creem, de todos os que amam, de todos os que buscam o Senhor, hoje, no passado e no futuro. Aqui no Guará, em todas as cidades, nossos vizinhos. Então, dentro desse corpo, cabe todos os que creem e os que amam ao Senhor.
Essa é a igreja universal. E as igrejas, das quais essa, que o Senhor nos incluiu para a honra e glória do seu nome, por misericórdia a nós, fomos incluídos nessa porção. E aqui também nós estamos sendo edificados. E como esse é o propósito, nós vamos ver aqui em Efésios, no capítulo 3 e no 4, que para edificar a igreja e as igrejas, não tem como fazer isso sem amor. Amor é o único instrumento eficaz para a edificação das igrejas. Vamos começar em Efésios capítulo 4. Vou ler para os irmãos os versículos 15 e 16. Diz aqui: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça da igreja. 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, juntas, manter juntos os membros, manter juntos os irmãos. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento do corpo, da igreja, para a edificação, construção de si mesmo em amor. Como que é então a edificação? Em amor. Então, para construir, para edificar, para desenvolver a igreja e as igrejas, é preciso o quê? Amor. Agora, voltando lá no capítulo 3 de Efésios, o versículo 17, olha o que diz o 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. O que é alicerce? Alicerce, quem já construiu sabe, né? É a base, é o fundamento, né? É o que sustenta. Então, alicerçado significa o quê? É uma obra, a obra de edificação das igrejas. E como que é esse alicerce? Ele é em amor. Então, se nós estamos interessados no grande plano do Senhor, que é edificar a sua igreja e as igrejas, isso tem que ser feito pelo exercício do amor. Não existe outro instrumento. Então, por isso, para o Senhor é tão importante amarmos uns aos outros, estarmos próximos uns dos outros. Mas antes de entrar propriamente no capítulo de Tessalonicenses, né, de 1 Tessalonicenses, que é o que nós estamos estudando, eu queria convidar os irmãos para a gente entender um pouco mais sobre essa edificação, visto que é o principal propósito de Deus hoje, edificar a sua igreja e as igrejas. Então a gente sabe que existem dois aspectos da edificação. O aspecto da igreja universal, de todos os irmãos, a igreja gloriosa do Senhor, e existe o aspecto das igrejas locais, das igrejas da qual essa, que nós fazemos parte, é uma delas. Começando pela igreja universal. Não existe versículo melhor do que Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 18, quando o Senhor ele revela a Pedro e aos outros discípulos a sua igreja. Então diz aqui, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? 14. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás no céu. Então, Pedro teve uma revelação. Ele recebeu a revelação de que Cristo era o Filho de Deus. Isso ele recebeu direto do Pai. E aí o Senhor fala: então agora se você teve uma revelação do Pai, agora eu, Filho, vou te dar uma outra revelação. Então Jesus, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro. E aí aqui o Senhor ele faz um trocadilho de palavras, né? O nome de Pedro original era Cefas. Cefas. E o Senhor muda o nome de Pedro para Pedro, né, que em grego é Petros. E Petros significa pedras. Pedras no geral, genérica, né? Pedras pequenas ou pedras maiores, pedras que são usáveis. Significa pedras no geral. Ele diz: eu digo que você é Pedro. Em grego, Petros, ou pedras. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra aqui, em grego, é Petra. Petra significa o quê? Uma grande rocha, um grande rocheiro, uma cordilheira, um penhasco, algo que seja grande, algo que seja uma rocha fundamental.
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quem edifica a igreja gloriosa, a igreja universal? É o próprio Senhor. Ele é o edificador. Homem nenhum toca na edificação da igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui o Senhor já fala, da pedra pequena, que era Pedro, ou cada um de nós, e da grande pedra, que era ele mesmo, onde é o fundamento, onde é o alicerce da igreja gloriosa que o Senhor está edificando. Então, com relação à igreja gloriosa, Mateus 16, versículos de 13 a 18. E sobre as igrejas? Os melhores versículos para a gente ver sobre as igrejas está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e também em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos começar com 1 Coríntios, capítulo 3. Vou ler para os irmãos os versículos de 5 a 15. Aqui, Paulo está falando justamente da edificação das igrejas. Ele diz aqui, quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, eles eram servos que estavam ali trabalhando pelo desenvolvimento das igrejas. Mas quem fez o crescimento, quem proporcionou o crescimento, era Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, aqueles que são servos não são grandes coisas. Porque quem faz crescer e quem faz desenvolver é o próprio Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus. Então, isso aqui é uma figura. Lavoura de Deus é uma figura da igreja. É um símbolo que tipifica a igreja. E o que nós somos nessa lavoura? Nós somos pezinhos, nós somos pequenas plantinhas dentro da lavoura de Deus, que Deus cuida, onde Deus é o próprio agricultor. Então, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Edifício de Deus é a segunda figura, o segundo símbolo que tipifica a igreja. Um edifício de Deus. E o que nós somos nesse edifício? Pedras. Nós somos o quê? Os materiais que estão edificando o edifício de Deus. 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Quem lançou o fundamento? Paulo lançou o fundamento. Como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, cada um tem o seu papel na edificação. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui de uma outra edificação, a edificação das igrejas. E ninguém pode lançar outro fundamento senão a rocha, a Petra, a grande Petra, lá de Mateus 16. 12. E se alguém edifica sobre o fundamento, e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, o que são isso daqui? Os materiais da edificação. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia aqui com letra maiúscula, a demonstrará. Esse dia é o quê? A grande vinda do Senhor, o dia do julgamento. A demonstrará. Porque será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Desses materiais aqui, quais são os materiais que são resistentes ao fogo? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Só ouro, prata e pedras preciosas. Madeira, feno e palha não é resistente ao fogo. Então, o fogo vai provar os materiais que estão sendo usados na edificação das igrejas. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, ou seja, se passar pelo fogo, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, se for madeira, feno ou palha, vai queimar. E se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo. Vai para o inferno? Não, será salvo. Mas como que através do fogo? Vai ter que passar pelo fogo. Por isso que a gente tem que ter cuidado em como que nós estamos nos edificando. Como que está sendo edificada as igrejas? É com ouro, prata, pedras preciosas? Ou é com madeira, feno ou palha? Então aqui, Paulo está falando sobre as edificações das igrejas, que nessa nós temos parte. Se a igreja gloriosa, se a igreja universal do Senhor, é o Senhor quem edifica, as igrejas nós temos participação, e é uma participação bastante importante. Para ficar mais claro, vamos agora lá para 1 Pedro, capítulo 2, onde Pedro ele fala mais sobre os materiais.
Ele aprendeu bastante lá em Mateus 16, quando o Senhor revelou para ele a igreja. E aqui ele dá provas disso. Então vamos ler aqui 1 Pedro 2, dos versículos de 4 a 9. Diz aqui, ó, chegando-se a ele, a pedra que vive, lembra do Senhor falou, tu és Petros, a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Então, o Senhor Jesus é a rocha, a grande pedra. E ela é eleita e ela é uma pedra preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, então assim como o Senhor é uma grande pedra, nós somos as pequenas pedras, pedras que vivem. São edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. De novo, ó, preciosa. E quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, os incrédulos, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Pedro ele fala especificamente sobre os materiais. Esses materiais o que? Somos nós. Nós somos as pedras vivem. E assim como o Senhor Jesus, ele é precioso, ele é uma pedra preciosa, nós também precisamos ser. Nós precisamos ser revestidos da natureza do Senhor. Então aquelas pedras brutas, aquelas pequenas pedras, elas precisam ser trabalhadas, precisam ser revestidas do ouro e da prata que é a natureza do Senhor. Para quê? Para virar pedras preciosas. Porque para edificar a igreja tem que ser pedra preciosa. Não dá para pegar pedra bruta. E é por isso que nós precisamos exercitar o amor. É o amor, é a proximidade que vai nos modelando. As arestas que estão ali, ó, uma aresta sem encaixar com a outra, né? Quando você vai construir, as pedras elas precisam se encaixar. Né? 2 tijolos precisam encaixar. Então, às vezes tem aresta, você precisa parar as arestas. E é aqui, ó, no convívio. Às vezes dói. Né? Aparar aresta, às vezes dói. Tem que arrancar a lasca, tem que tirar um pedaço. Mas é necessário. E só é possível aqui, no exercício. Dos irmãos próximos, na proximidade, os irmãos uns dos outros. Amém. E aí sim, agora, finalmente conseguimos entrar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos de 9 a 12. Então, agora falando exatamente sobre o amor de Filadélfia, né, o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4. Vamos começar aqui com os versículos 9 e o início do 10. Diz aqui, ó. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E o início do 10. Diz aqui, e na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, não tem necessidade de eu escrever para vocês sobre o amor fraternal. Paulo ele passou brevemente por Tessalônica, né, e enviou depois Timóteo, que passou um tempo lá com os irmãos. E Timóteo trouxe notícias. Então, provavelmente, os próprios irmãos de Tessalônica tinham solicitado para Timóteo pedir para Paulo escrever sobre o amor fraternal. Eles queriam saber mais sobre o amor fraternal. E aí Paulo está explicando aqui, ó, não tenho necessidade de falar para vocês do amor fraternal, porque vocês foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos de toda a Macedônia. Então, era notório, né? Era patente, era bastante visível que os irmãos praticavam o amor fraternal, que os irmãos tinham um vínculo legal. Então, eles eram conhecidos, era a marca registrada deles o exercício do amor fraternal. E aí eu levo cada um aqui a pensar, será que nós estamos nesse nível de ser conhecidos como a igreja do amor fraternal? Será que a gente já conseguiu que aqueles de fora, né, aqueles que não reúnem aqui conosco todos os dias, ao virem nos visitar ou nos conhecer, conseguem dizer, aquela igreja é a igreja do amor fraternal? Não precisa responder, é só para cada um pensar consigo mesmo. Então isso era mais do que notório, a ponto de Paulo dizer, vocês foram instruídos por Deus, porque eu vejo a prática do amor fraternal em vocês. E qualquer um que conhecer vocês vai testemunhar dessa mesma forma. Continuando aqui no 10, a parte final. Porém, irmãos, ele lança um alerta, né? Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais
Então, Paulo não se deu por satisfeito. Falou, ó, eu vejo vocês praticando o amor, continuem assim, está ótimo, né? Não deixa cair, não. O que Paulo diz? Exortamos vocês a progredirem cada vez mais. Por quê? Porque o amor fraternal não é uma coisa fácil. Né? É igual a nossa conversão. Todos nós aqui fomos convertidos um dia, né? O Senhor nos encontrou e o Senhor vem nos modelando, vem nos limpando, transformando, trabalhando em nós. Não dá para chegar em um determinado momento e dizer, não, agora eu estou transformado, agora eu estou perfeito, cheguei ao padrão da perfeição. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa para melhorar. Né? Nós somos falhos, nosso coração é corrupto, é enganoso. A mesma coisa é o amor fraternal, não é fácil. É uma coisa que precisa de muito exercício. Então, às vezes, nós vamos chegar num nível excelente, mas dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Toda vez que você estaciona e se satisfaz com um determinado nível de excelência, que você julga de excelência, você estaciona e a coisa começa a cair. Então, não dá para se satisfazer com um nível que está, seja bom ou seja ruim. Mesmo sendo bom, a gente precisa sempre melhorar. Versículo 11, e diz aqui, ó, e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Então, Paulo, ele pede aqui, ó, se empenhem, ou seja, se esforcem, sejam diligentes, né? Se envolvam, despendam recursos nisso, tenham diligência por isso. Ele pede 3 coisas aqui, para a gente ser diligente, para a gente se empenhar, para a gente colocar os nossos esforços em 3 coisas. Viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, ou seja, cuidar das nossas coisas, daquilo que é da nossa conta, e trabalhar com as próprias mãos. 3 coisas. Dessas 3, a última, que é trabalhar com as próprias mãos, é porque haviam ali alguns irmãos que se aproveitavam, né, do amor fraternal. Eram irmãos que não tinham ali muita disciplina, não eram muito chegados ao trabalho, começaram a passar dificuldades porque não trabalhavam, né, eram preguiçosos, aí Paulo coloca essa advertência aqui, para trabalhar com as próprias mãos. Então, esse terceiro ponto eu não vou nem tocar, irmãos, porque como eu sou um dos mais antigos aqui na história da nossa comunidade, eu posso garantir para os irmãos que jamais aconteceu isso aqui. Todos os irmãos, a igreja ajuda, muitos irmãos apoiam, mas jamais teve um encostado aqui, jamais teve um preguiçoso, jamais teve um aproveitador. Então, esse aqui eu vou passar reto. Vou concentrar aqui nos 2 pontos, que é viver tranquilamente e cuidar do que é de vocês. Esses são 2 pontos importantíssimos. Eu queria que os irmãos tivessem aqui a máxima atenção agora. Porque pode parecer uma coisa corriqueira, mas Paulo tem uma lição de sabedoria aqui maravilhosa. Isso aqui pode significar libertação e tranquilidade para muitos irmãos. Vamos para o primeiro ponto, tranquilamente. Esse tranquilamente, no original grego, é a palavra ressucaso. Ela tem como tradução tranquilo mesmo, silencioso, quieto. Ela tem diversas traduções, mas em todas elas, o sentido maior que dá é que você precisa agir de forma a não desperdiçar recursos seus. Você não pode agir de forma a não desperdiçar o seu tempo, não desperdiçar as suas finanças, não desperdiçar as suas emoções, não se desgastar, não ter desperdício, não ter dissipação de energia, não perder suas energias com nada que não seja útil. Então, tranquilamente aqui, que os irmãos entendam, que é não ter desperdício, não ter perda de tempo, não ter perda de nada relacionado ao bem que vocês têm, ao precioso que vocês têm. E cuidar do que é de vocês significa o quê? Cuidar daquilo que está nas nossas mãos, cuidar daquilo que é atribuição nossa, aquilo que é quinhão nosso. O Senhor, Ele entregou uma porção para cada um. E cada um tem o seu quinhão, tem a sua obrigação, tem a sua responsabilidade. As 2 juntas, quando diz, então, viver tranquilamente, sem desperdiçar e cuidar daquilo que é seu, ou seja, concentrar naquilo que está nas nossas mãos. E aí eu vejo 2 passagens que dá para ilustrar e complementar esse versículo. Uma é lá em Deuteronômio 29, que está mais ligado aqui ao tranquilamente, né? Lá em Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas são de Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E o segundo ponto aqui, que diz que cuidar daquilo que é de vocês, ou seja, cuidar daquilo que é nossa conta, me lembra que na hora,
aquela passagem em que o Senhor está conversando com Pedro, quando o Senhor já tinha sido ressuscitado, né, e ele estava ali conversando com Pedro, falando, Pedro, você me ama? E Pedro fala, amo sim. E aí Pedro é envergonhado ali, porque mostra que não tinha amado nada ao Senhor, e aí o Senhor fala, olha Pedro, hoje você é imaturo, você é jovem, mas vai chegar um dia que a sua fé vai ser amadurecida. Você vai ter que ir para lugares onde você não quer, e você vai ser martirizado e crucificado por amor a mim. E quanto a isso, Pedro, me segue. E aí Pedro ouve aquelas palavras e olha para João, que estava seguindo também, e fala, mas e ele? O que vai ter para ele? Para mim, você martirizado, você amadurecido à força, mas e ele? E aí o que o Senhor fala? Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Ou seja, Pedro, cuida do seu, cuida do que está na sua mão, cuida da sua maturidade, cuida da sua fé. Se eu quero que ele viva o resto da vida, se eu quero que ele seja eterno, então isso é problema dele e meu. O seu, você cuida só do seu. Então é mais ou menos isso, irmãos. Viver tranquilamente, sem desperdiçar recurso, com aquilo que está nas suas mãos, com aquilo que é da sua conta. E por que eu estou dando tanto ênfase a isso? Porque, como o Alcides falou aqui mais cedo, o mundo à nossa volta está tenebroso, está catastrófico. A situação do nosso país é terrível, a situação do mundo é terrível. E não se iludam, meus irmãos, porque agora é só ladeira abaixo. Nós estamos chegando perto do fim. Ninguém sabe quanto tempo vai ser, mas está chegando perto do fim. E as coisas só vão piorar, não vai ter melhora. O mundo vai ser cada vez pior, a maldade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar de quase todos. A iniquidade se multiplica, os homens vão se tornar cada vez mais assassinos, mais egoístas, cada vez mais pensando só no próprio umbigo, vão ser ladrões, salteadores. Os nossos políticos são todos, não vou generalizar todos, mas uma boa parte deles são desonestos. Os nossos juízes são desonestos, não tem justiça no julgamento deles. Então, tudo à nossa volta é trevas. Esse mundo jaz no maligno, como o irmão Alcides trouxe para a gente há pouco. Né? E o que não pode, mas a gente perder tempo com essas coisas, perder nossa energia com essas coisas. Por quê? Porque uma coisa é certa, o Senhor falou, nesse mundo tereis aflições. Mas Ele falou também, não desanimem, tenham um bom ânimo. Então não dá para estacionar no meio à maldade do mundo, em meio às trevas que existem no mundo. Porque Ele venceu o mundo e Ele nos abriu o caminho para vencer esse mundo também, por pior que seja esse mundo. Então, tem coisas horríveis acontecendo? Tem. Eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Quem pode? Deus. Deus pode. Então, ora, entrega para o Senhor. Mas tem coisas terríveis na nossa política. Você pode fazer alguma coisa? Não pode. Deus pode. Ora, entrega para o Senhor. Não desanimem, não percam tempo, não gastem suas energias com essas coisas. Vivam de maneira tranquila. Cuidem daquilo que está na mão de vocês. O que está na nossa mão? Nossa família. É assunto nosso? É assunto nosso. Nossos filhos, nossa família, nossos pais, nossos amigos, os negócios que o Senhor nos concedeu. Esse precisa ser o foco do nosso cuidado. Os irmãos, a igreja. É isso que está nas nossas mãos. Então não vamos gastar as nossas energias com coisas que não estão nas nossas mãos, que não são da nossa conta. É triste, mas deixa com o Senhor. O Senhor tem a maneira e a hora certa de cuidar disso. Essas trevas não vão imperar o resto da vida. O Senhor não está tardando porque ele é preguiçoso e não quer trabalhar agora. Ele tem o exato momento em que tudo isso terá um fim. Ele está só esperando completar ali a medida da ira, a medida da iniquidade, e o dia que completar, pronto, o Senhor vai vir e vai cuidar com todas essas coisas. Até lá, nós não podemos fazer nada. Então, deixa o Senhor cuidar. Vamos cuidar do que é nosso. Vamos cuidar aqui, das nossas reuniões. Vamos cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Mas o que eu posso fazer? Você pode orar pelos seus filhos, você pode cuidar dos seus vizinhos, você pode ir lá pregar o evangelho para ele. Mas eu não sei pregar. Leva o que ele precisa. Leva para o seu vizinho, para os seus amigos, aquele que ele está precisando. Quando aquela mulher samaritana lá no poço encontrou com Jesus, o que Jesus ofereceu para ela? O que ela estava precisando. O que ela foi pegar? Água. Jesus não ofereceu uma melancia para ela. Vem cá, pega uma melancia aqui para você. Jesus ofereceu o que para ela? Olha, se você beber da água que eu tenho para você, você nunca mais vai ter sede. Então, o Senhor ofereceu para ela aquilo que ela precisava. Ofereçam para quem está próximo, para os seus vizinhos, para os seus filhos, para os seus amigos, para os cônjuges, aquilo que eles precisam. Ora ao Senhor e o Senhor mostra o que eles estão precisando. Se é cura, oferece cura. Mas aí isso é só
o evangelho da prosperidade. Irmãos, nenhum incrédulo chega ao Senhor, inicialmente, porque ama o Senhor. Todos os homens se chegam ao Senhor, inicialmente, por quê? Porque querem o que o Senhor pode dar. Essa é a nossa experiência. Nenhum de nós, não foi diferente com nenhum de nós. Todos nós, como conhecendo o Senhor, fomos ao Senhor, por quê? Pelo que Ele pode dar, pela salvação que Ele tem, pelas coisas gratuitas que Ele tem. Com o tempo, a gente vai progredindo, vai amadurecendo, e a gente passa a amar o Senhor, ou precisa passar a amar o Senhor, se ainda não for essa a realidade, mas amar o Senhor pelo que Ele é. Mas isso é um nível acima. Nós vamos chegar lá. Mas, inicialmente, todos chegam ao Senhor por aquilo que o Senhor pode dar. Então, ofereçam àqueles que estão sedentos, àqueles que estão perdidos aí no mundo, aquilo que o Senhor pode dar para eles. E vamos cuidar do que é nosso, vamos cuidar das nossas reuniões, cuidar uns dos outros, das necessidades uns dos outros, orando uns pelos outros. O problema do irmão Alcides é o meu problema. Eu preciso estar junto com ele, orando. O problema da irmã Flávia, do irmão Carlos, carrega uma carga pesada, né? A gente sabe. Nós temos orado muito pelos irmãos. E nós queremos orar mais, queremos estar mais juntos. Viu, irmã Flávia e irmão Francisco? Porque a gente sabe que não é fácil a carga que vocês carregam. Tá? Mas nós estamos juntos, nós somos irmãos. O problema de vocês é problema nosso também. Então, todos nós temos problemas. E se não estivermos próximos, jamais nós vamos conhecer os problemas uns dos outros. Precisamos estar próximos e unidos. E aí, para encerrar, versículo 12 diz: para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Então, cuidando do que é nosso, né, sem gastar energia, sem dissipar recursos com coisas que não estão nas nossas mãos, nós vamos dar o quê? Bom testemunho. Vamos evitar de que as pessoas de fora, quem são os de fora? Os incrédulos, os que não estão aqui reunidos conosco. Vamos evitar que pessoas de fora tenham o quê? Tenham asa para poder criticar. Aquele povo é louco, só fala besteira, estão preocupados com coisa, estão preocupados com o fim do mundo, mas não vem o problema que está lá na casa deles. A casa deles como é que está? Então, irmãos, vamos focar no que está na nossa mão, no que o Senhor nos deu, no quinhão que o Senhor nos entregou. Essa é a mensagem que eu tinha para dar para os irmãos. Estourei o tempo, mas amém.